Excelentíssimo Sr. Presidente, Senhoras Secretárias Regionais, Sr. Presidente do Governo Regional, Sr. Vice-Presidente do Governo Regional, Srs. Secretários Regionais, Senhoras Deputadas e Srs. Deputados. Fui aqui, exatamente aqui, que há 2 anos, sensivelmente, aprovamos o último Orçamento Regional sujeito ao Programa de Ajustamento Financeiro, que por culpa já assumida ontem do PSD, foi imposto aos madeirenses. Nessa altura, o ainda hoje Presidente do Governo Regional garantia que a austeridade iria ser ultrapassada e que os madeirenses, a partir dessa data, veriam devolvidos direitos roubados pela irresponsabilidade governativa do PSD Madeira. Desde essa altura, passaram muitas centenas de dias, muitas dezenas de semanas, sem que o alívio anunciado de peito cheio fosse sentido por quem perdeu quase tudo nos anos austeros e que ainda hoje tem quase nada para a consoada que aí vem. Não nos cansamos de olhar para os idosos, a quem sobra mês e falta pensão, a magra pensão que nem sobra para cheirar o bacalhau da véspera de festa, que nas fartas mesas dos mesmos de sempre não falta. Idosos abandonados e tantas vezes doentes que têm que andar mês após mês nos serviços da Segurança Social a mendigar um chequezinho para pagar os medicamentos que tantas outras vezes deixam na farmácia, sem que este Governo Regional coloque a mão na consciência e perceba que política social é dar um pouco mais a quem menos tem. Idosos sozinhos, a quem é tão propagandeada a ajuda domiciliária, que agora, como há 1 ano, como há 2 anos, como há 3 anos, se promete reforçar, não chega, ou quando chega, fica longe do necessário. Ajuda domiciliária, cujas ajudantes mal têm tempo de dar o banho e dar a sopa, quanto mais para estar um pouco mais a conversar com estas pessoas que precisam tanto dessa companhia para espantar a solidão. Idosos, a quem este Orçamento Regional dá tímidas ou nenhumas respostas e a quem o Governo Regional continua a recusar um complemento regional de pensão que seria um instrumento de combate à miséria mais vil com a qual estas pessoas têm de conviver 7 dias por semana, 365 dias por ano. Porque não desistimos de lutar por quem trabalhou toda uma vida e merece viver os seus últimos dias com toda a dignidade, insistiremos pela enésima vez na proposta de atribuir um complemento regional de pensão a todos os reformados e pensionistas que tenham rendimentos inferiores ao salário mínimo nacional. Porque o caráter social de um orçamento e de uma governação também se mede pela atenção e pelo cuidado com que trata os seus idosos. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras deputadas e senhores deputados, mas um orçamento social que olhe pelas pessoas não se mede apenas pela quantidade de cimento e alcatrão e pelos muitos milhões que se derramam nas grandes obras que, sendo importantes, só são verdadeiramente prioritárias para os grandes tubarões do betão que, de há 2 meses a esta parte, voltaram a controlar por interposta pessoa o Governo Regional. Um orçamento social mede-se pelo que é possível dar às pessoas em termos de alívio da canga fiscal, que desde 2012 tem sido um instrumento de tortura para milhares e milhares de madeirenses. Essa canga fiscal tem que ser aliviada, Sr. Vice-Presidente do Governo, e nem a desculpa esfarrapada de que não se pode baixar vários impostos ao mesmo tempo cola. Porque não somos todos uma cambada de parolos e porque nos recordamos que quando foi para aumentar a canga fiscal foi tudo ao molho e por empreitada. E porque, ao contrário do que Vossa Excelência afirma, é possível criar folga para compensar esse alívio necessário. São as tais escolhas que é necessário fazer. É possível ir buscar vários milhões de euros à derrama que pode aumentar, a uma nova renegociação das parcerias público-privadas rodoviárias que já levaram dos vários orçamentos o triplo do que pagaram à região e que constituem um negócio ruinoso para a Madeira, mas que são, sem sombra para dúvida, um negócio da China para os amigalhaços bem remediados, bem instalados nesses sorvedores de dinheiros públicos. É possível ir buscar mais uns milhões se apenas forem apoiados estabelecimentos de educação e ensino privados onde não existe oferta pública. Se voltarmos a fazer um novo corte aos futebols, às casas do povo, que são uma espécie de juntas de freguesia de sombra onde o PSD não é poder. É possível aliviar a canga sobre os madeirenses se houver, por fim,
a coragem de acabar com as vergonhosas borbas dadas aos donos disto tudo, instalados há décadas nos portos, que não pagam um cêntimo à região pela exploração portuária, enriquecendo à custa da exploração do nosso povo. Enfim, se acharmos que podemos cuidar mais dos idosos, dos desempregados e dos trabalhadores, em detrimento dos grandes lobbies da construção, dos portos, das inspeções e outros poderosos grupos de interesse, é possível ir buscar recursos de que necessitamos para o combate à pobreza, para valorizar a escola pública e para manter serviços públicos essenciais de qualidade. Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo Regional, senhoras deputadas e senhores deputados, o propagandeado reforço invisível das verbas para o setor da saúde, mesmo que fosse real, pouco quereria dizer. Há um ano, há 2 anos, que Vossas Excelências vêm espalhando aos 4 ventos que esse reforço é orçamentado. Mas, apesar disso, continuamos sempre, e apesar do dito reforço, a ter mais problemas na saúde, a ter falhas graves na psiquiatria, a ter listas de espera intermináveis, quer para cirurgias, quer para consultas. Todos os anos, e apesar do propagandeado reforço das verbas para a saúde, há falta de enfermeiros, falta de assistentes operacionais, falta de meios de diagnóstico, falta de medicamentos, enfim, falta de tudo e de mais alguma coisa. Uma coisa é certa, o aumento propagandeado todos os anos de dotações para o Serviço Regional de Saúde não têm resolvido coisa nenhuma. Será do malho ou será do malhadeiro? Senhor Presidente da Assembleia, senhoras e senhores membros do Governo Regional, senhoras deputadas e senhores deputados, este é um orçamento que finge ser social, mas como acabamos de provar, não é. Não tem medidas concretas que ataquem a pobreza e a exclusão. Não responde aos 2/3 de desempregados sem acesso a qualquer tipo de subsídio. Não responde à necessidade das famílias de terem impostos mais baixos. Não dá garantias de resolver os graves problemas da saúde, apesar das promessas. Não obriga quem mais tem a pagar mais para aliviar a cruz dos que carregam a insuportável canga imposta pelos vossos governos, cuja herança desgraçada foi aqui assumida orgulhosamente ontem pelo Sr. Vice-Presidente do Governo. Razões mais do que suficientes para votarmos contra estes documentos que são piores que o melhoral. Bem não faz, só faz mal.